Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com Histórias de um Detetive, a Senhora Shikigami. Olá, meus caros! Como estão? Espero que estejam bem. Eu sou um homem um tanto cético. Normalmente só creio no que vejo. E o sobrenatural não tem espaço no meio policial. Nós lidamos com fatos, com o que podemos explicar. E não podemos dar ouvidos a contos de fantasmas. Mas uma coisa muito estranha aconteceu comigo quando fazia rondas à noite num bairro japonês muito famoso em São Francisco, o Japatown. É o maior e mais antigo bairro japonês dos Estados Unidos. Sua rua principal é a Post Street, que ocupa 6 quarteirões. No início de 1860, estabeleceu-se em São Francisco os primeiros cidadãos japoneses que construíram santuários e abriram lojas e restaurantes japoneses. Me mudei para São Francisco porque herdei uma casa de meu irmão, que deixou para mim quando se mudou para o México. Como vivia de aluguel, achei por bem me mudar e pedi transferência para a delegacia de lá. Fui colocado na ronda noturna nesse bairro e o meu parceiro era um oriental caladão. Não sabia se ele era chinês ou japonês, mas por mim não fazia diferença. Estávamos rondando de carro pelas ruas quando notamos uma senhora com um carrinho de supermercado e 3 cachorros dentro. O meu parceiro pareceu não achar estranho, mas eu notei que os animais não queriam ficar ali. Ela ralhava com eles na língua dela. Eu olhei para meu parceiro e ele, adivinhando minha pergunta, respondeu: "Não se importe. Ela nos está fazendo um favor recolhendo esses cães. Melhor que estarem empesteando as ruas." "Mas os cães não parecem felizes com ela. Não seria o caso de vermos se está tudo bem?" questionei. "Não, é uma anciã. Ela sabe o que está fazendo. Seria desrespeitoso questionar a atitude dela, ainda mais sendo uma prática comum. Recolher animais, mesmo que não sejam seus, é uma prática comum?" Ele me olhou visivelmente incomodado e respondeu: "Não fale do que não tem conhecimento. Se estavam na rua, é porque não tem dono. Ela está nos fazendo um favor. Vocês ocidentais gostam de nos julgar como se nossos costumes fossem um crime. Além do mais, nosso trabalho aqui não é interrogar anciãos." Eu me calei, mas sabia. Talvez meu faro de detetive me avisando. Eu sabia que tinha algo errado com aquela situação. Fizemos nossa ronda, parando em algumas vielas para observar qualquer atitude suspeita. Era tarde, começando a madrugada, e a noite estava tranquila e quieta, quando novamente vi aquela velhinha, ou melhor, anciã, com outros 3 cachorros, no mesmo carrinho de supermercado. Só que agora, eles estavam quietos e sentados. Eu olhei para o meu parceiro e ele estava com um olhar aterrorizado, acompanhando aquela anciã. Eu então disse: "Já chega, vou até lá averiguar. Aquela senhora. É estranho isso. Se quiser ficar aqui respeitando seus costumes, fique. Eu prefiro pecar por excesso." Já tinha tirado o cinto e estava abrindo a porta quando ele me segurou o braço, dizendo: "Fique bem aí, policial. Não aconselho que saia desse carro. Como disse antes, você não entende as coisas. Melhor ficar dentro do carro e em silêncio de preferência." Voltei e coloquei o cinto de volta. Suspirei e balancei a cabeça, desaprovando a atitude dele. Ele, no entanto, estava mais interessado na anciã, então também comecei a observar. A anciã parou na encruzilhada na rua, aproveitando a falta de carros, e soltou os cães. Estes olharam para ela e foram em direções diferentes, porém um veio em nossa direção. Entrou no beco em que a viatura estava, veio farejando tudo. Olhei para meu parceiro e ele estava imóvel. Achei até que nem respirava. Comecei a procurar o cão olhando pela janela, tentando vê-lo do lado de fora,
quando aquele animal pôs as 2 patas dianteiras na janela do meu lado, me dando um susto que de tão grande que me joguei para trás, sendo limitado pelo banco. Como disse no início, o sobrenatural não tem espaço na polícia, mas isso não quer dizer que coisas estranhas não aconteçam. Aquele cão foi estranho. Ele não parecia vivo. Sua cabeça não condizia com seu corpo. Parecia a cabeça de um Rottweiler no corpo de um Husky. Seus olhos estavam vermelhos. Procuravam algo dentro do carro. Por um momento aquela coisa olhou para mim e mostrou os dentes. Eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida ao perceber que aquele cão estranho estava morto, pois apesar de respirar, rosnar para mim, o vidro do carro não embaçava. Não havia respiração. Ele começou a latir e quando fazia isso movia a cabeça. Eu vi que esta foi costurada. Minha respiração estava ofegante e descompassada, e eu prestes a gritar quando meu parceiro segurou meu braço e disse, sem olhar para o lado, sem olhar para o cão que latia na minha janela: não olhe para ele. Você está irritando. Não olhe. Não importa o que ele faça, não olhe para ele. Eu desviei o olhar do cão e olhei para a frente, ainda em pânico, somente para ver aquela anciã parada em frente à viatura me encarando. Seus olhos eram brancos como os de cego, mas podia sentir que me via. Olhei para meu parceiro e ele estava de cabeça baixa e dizia uma palavra na língua deles. Na verdade, repetia a mesma coisa o tempo todo. Sei que é um absurdo, mas eu observo tudo, mesmo em momentos de puro terror. Minha mente trabalha assim. Fiz o mesmo que ele, baixei a cabeça e fechei os olhos, pedindo a Deus que aquela noite acabasse de uma vez. Só abri meus olhos quando meu parceiro falou para eu abrir, que já havia acabado. Perguntei a ele o que foi aquilo, e ele me mandou esquecer e não comentar com ninguém, ou iriam me chamar de louco. Eu insisti para que explicasse o que foi aquilo tudo. Acho que só contou para se livrar da minha insistência. Ele me contou que aquela anciã era uma Inugami Moshi, e aqueles cães eram Shikigamis, espíritos invocados para servir seu mestre. Alguém deve ter contratado os serviços dela naquele dia, e os cães foram entregues para cumprir seu serviço. Provavelmente algum estabelecimento rival iria cair em desgraça. Aquilo era um ritual profano, e o que vi naquela noite foram espíritos de cães trazidos a este mundo para a desgraça alheia. Aquela experiência mudou minha forma de ver o mundo à minha volta. Agora sei que existe outro coexistindo conosco, só que invisível para alguns. Fico por aqui, meus caros. Até a próxima. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. E convide mais pessoas, mais amigos que vocês sabem que vão gostar desse conteúdo para se tornar mais um sombrio. Até a próxima.